Olá, aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os conceitos baseados na fonte de corrente, tá legal? E hoje a gente vai resolver um exemplo que a gente vai fazer um projetinho básico de uma fonte de corrente com MOSFET, tá legal? E aí o problema que a gente tem que resolver aqui é o seguinte: a gente tem uma fonte de corrente com essa tensão VDD aqui de 3 volts, que passa por essa resistência R, que a gente tem que determinar. E aí, pela resistência R, circula uma corrente de 100 microamperes. Esses dois transistores são casados e esse circuito espelho de corrente espelha essa corrente de referência aqui para esse lado de cá com a corrente também de 100 microamperes. Tá legal? E aí eu tenho as dimensões do meu canal aqui, tá? Tem o W, tem o L, tenho a tensão de limiar, tenho o K'. Eu tenho o VA' também, que a gente já utilizou, já exemplificou como é que utiliza na aula de efeito Early. E ele quer essa resistênciazinha aqui, ó, R0, que é a resistência de saída entre dreno e fonte do seu MOSFET. Tá legal? E aí o que a gente precisa fazer para calcular essa resistência R aqui? Bom, a gente mostrou na aula passada, na verdade, que a expressão para calcular essa resistência R, ela é assim, né? Ela é baseada justamente na lei de Ohm, tá? Que é a diferença de potencial dividido pela corrente que está circulando aqui. Então, a diferença de potencial desse ponto aqui vai ser 3, né? Que eu tenho nesse terminal, 3 volts aqui. E nesse outro terminal aqui eu tenho VGS aqui, né? Depois indo para o terra, tá? Então vai ser 3 menos VGS menos 0 dividido pela corrente que é 100 microamperes. Então fica assim, ó. Então para eu calcular a resistência, eu tenho diferença de potencial, que é 3 volts menos VGS menos 0 volt, dividido pela corrente que é 100 micro. Daqui, então, o que está faltando para mim é essa VGS aqui. Tá legal? Que eu ainda não tenho. Como é que eu calculo essa VGS? Justamente pela expressão de cálculo da corrente, considerando o MOSFET operando na sua região de saturação. Tá legal? Que vale o seguinte, ó. 1 meio de K', W sobre L, VGS menos VT, quadrado, tal como a gente já mostrou em aulas anteriores também. E aí tudo isso a gente já tem, né? A corrente de dreno a gente tem, valendo 100 micro. K' a gente tem, ó, tá aqui, ó, 200 microamperes por volt quadrado. W e L a gente tem aqui também. VGS é o que a gente quer e o VT foi dado também como sendo 0,7 volts. Quando a gente substitui tudo isso, vai ficar assim, né? Fica essa expressão aqui, em que você tem ID, você tem K', você tem W, tem L, tem o VGS que você quer e tem o seu VT. Tá legal? Aí, quando você faz essas continhas, se você isolar VGS menos 0,7 ao quadrado, vai ficar assim, né? Isso aí vai ficar igual a 0,1, uma vez que você divide 100 micro dividido por 0,5 vezes 200 micro vezes 10 aqui. Tá legal? E aí o que acontece? A gente já fez também exemplos em que você pode calcular esse VGS aqui, né? Então, esse quadrado vai passar para o outro lado como uma raiz, e esse 0,7 que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Quando você faz essas contas aqui, o seu VGS vai te dar 1,02 volts. Tá legal? Se você observar, esse valor aqui ele é maior do que VT, que é 0,7, tá legal? Então, com essa tensão aqui, VGS, você induz corrente no canal, e aí você tem certeza que a tensão de 1,02 é a tensão que você tem que utilizar para fazer os seus cálculos aqui, tá? Então, com a sua tensão VGS, você substitui na expressão da resistência e agora pode calculá-la, tá legal? Então, quanto é que vale isso aqui? Como é que fica? Fica assim, né? Fica 3 menos 1,02 dividido por 100 micro. Tá legal? Quando você faz essas continhas, você vai obter 19,8 kΩ. Tá legal? A próxima etapa é você calcular justamente essa resistênciazinha aqui, R0. Tá? Como é que você vai fazer isso? Você sabe o seguinte, que R0 ela vale VA sobre ID. Tá? Você tem VA'. Você quer VA. Tá legal? Como é que eu calculo VA? Assim, né? A gente mostrou em aulas anteriores que VA você calcula com VA' multiplicado pelo L, né? Que é justamente o seu comprimento do canal. Então, VA' vale 20 volts por micrômetro e o L vale 1 micrômetro.
Ou seja, vale 20 volts por micrômetro multiplicado por 1 micrômetro. Você faz essa multiplicação, isso vai te dar 20, né? Então isso aqui dá 20 volts para você. E agora você tem o VA que você vai substituir aqui na expressão de R0. E aí o seu R0 vai ficar assim, né? Vai ficar 20 dividido por ID, que vale 100 micro. Quando você faz essas continhas, você vai obter 200 kΩ. Tá legal? Então esse foi um exercício para você visualizar como é que você trabalha com a sua fonte de corrente, com o seu projeto de fonte de corrente, né? E também calcular a resistência de saída dessa fonte de corrente. Tá legal? Então, espero que você tenha entendido esses conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai mostrar essa aula também no YouTube para outras pessoas, podendo impactar mais pessoas. Para acompanhar o nosso conteúdo semanal, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações. E é isso. Eu desejo bons estudos para você. Vai mudando, fique bem. E a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!